Gente, boa noite a todos, gratidão. A gente vai começar hoje, agora, né? Vamos começar a nossa oficina de xilogravura, gente. E não foi por acaso que eu escolhi essa oficina, tá? É uma oficina que os cordelistas, né? Os poetas de cordel, da literatura de cordel, eles usam a xilogravura para fazer as suas capas, as capas dos livros de cordel. E isso remonta lá para o Nordeste, né? A xilogravura ela veio da China, diz que os historiadores dizem que ela nasceu lá na China e depois ela veio para o Brasil e para Portugal também, e para o Brasil especificamente por conta da literatura de cordel. E a literatura de cordel ela é toda impressa, né? E a capa dela é feita com xilogravura. É até uma coisa meio artesanal. E eu fiz uma postagem hoje, no feed tá lá a postagem, sobre alguns cordelistas brasileiros, os mais ilustres. Coloquei lá um poema de cordel para vocês e também a origem, né, e como veio para o Brasil a xilogravura. Então vamos lá. Originalmente a xilogravura é feita, ela é talhada pode ser numa placa de madeira, né, ou então numa placa de linóleo, que seria uma espécie de borracha. Então ela é feito em talhe raso do que a gente quer, do desenho. Aqui eu fiz um desenho para vocês. A gente vai imprimir esse desenho aqui, tá? Mas eu vou fazer um junto com vocês. E faz-se esse desenho todo na placa com goivas e vai entalhando. E depois vai para a prensa e é impresso no papel. Então, toda essa parte que não... Deixa eu mostrar aqui para vocês, que eu passei aqui para o isopor. Toda a parte que tem um sulco vai ficar em branco. E toda a parte que não tem nenhuma rasura, nada aqui, ele vai ficar preto, ou a cor que a gente imprimir. E quando a gente imprime, ele fica ao contrário. Então a moça está para esse lado, quando imprimir ela vai estar sentada para o lado de cá. Ela vai ficar impressa para o outro lado. Então se quiser fazer alguma escrita na xilogravura, né, para impressão, tem que ser tudo ao contrário. Tem que ser de trás para frente para poder imprimir certo. Para fazer as oficinas, eu bolei essa forma aqui com isopor. E esse isopor que a gente utiliza para fazer as oficinas, ele chama Depron. É uma placa, tem placas de vários tamanhos, ela pode ser grande, média, pequena, e também ela tem espessuras variadas. A espessura que eu estou usando aqui, eu estou sem régua aqui, mas aqui deve ter uns 5 milímetros no máximo, tá? Então essa placa é a mais indicada. A bandejinha de isopor dá para fazer também, tá? Dá pra gente reciclar e tudo. Ela só tem um porém. Aqui no meio, olha, como ela tem essa impressão aqui atrás, aqui no meio ela fica mais alta. Então isso pode interferir na hora de imprimir, tá? Mas dá pra fazer, dá pra aproveitar esse material que a gente tem em casa, vai juntando, né? Então vamos lá. O desenho pode ser qualquer desenho, mas tem um detalhe. Ele não pode ter muitos detalhes minuciosos, tá? Por exemplo, aqui o olho, ele tem que ser uma coisa só, não dá para fazer. Se for fazer um olho mesmo, desenhar um olho, né? Se for desenhar um olho, tem que ser grande. Porque senão, nessa técnica que a gente faz aqui, não vai aparecer, ele vai virar um borrão só. Porque na hora de passar para o isopor, ele vai ficar um buraco muito perto um do outro, e aí ele acaba virando um branco só. Ele não pega essas nuances aqui dessas linhas. Então, o ideal é fazer um desenho grande, né, que tenha poucos detalhes e que vá aparecer depois na impressão. Então, quando você for aplicar essa oficina com as crianças, vocês
se atentem a esse detalhe, que as crianças façam um desenho grande, sem muitos detalhes, tá bom? Como que a gente vai passar o risco aqui para nossa matriz? A gente chama de matriz, tá? Eu vou pegar uma folha e o ideal, gente, é que se eu for imprimir numa folha A4, que fique uma margem. Deixar uma margem, ao invés de preencher toda a folha. Fica mais bonito e mais limpo o trabalho quando a gente deixa as margens e imprime no meio. Fica muito mais legal, muito mais bonito, tá? Então, a gente vai fazer um desenho. Eu vou fazer um desenho aqui, uma folha, só para vocês verem o processo. Fiz uma folha. E essa folha, então, eu vou passar para a placa de isopor. Aí eu acho que eu fiz ela muito grande. Deixa eu ver se eu tenho uma plaquinha. Ah, dá para passar aqui. Então, eu uso a folha mesmo para para transferir esse risco para cá. E aí, eu aperto um pouquinho para esse traço ficar visível, para depois eu só reforçar depois, tá? Se quiser passar o traço com uma caneta vermelha, por exemplo, é legal, porque aí você sabe o que você já transferiu e o que ainda falta. E pode ser caneta também para criança, tá? A caneta é legal porque ela desliza no papel. Se for um lápis, tem que ser um lápis com a ponta mais grossa. Não pode ser um lápis com a ponta muito fina, senão ele vai ser difícil. Ele vai enfiar no isopor e é difícil depois a gente continuar, fazer o movimento. Ele vai prender um pouco, tá? Então, eu transferi aqui. Agora eu nem vou mostrar agora, porque não dá pra ver. Na hora que eu for fazer esse reforço na linha, eu já vou fazendo um buraquinho aqui. Esse isopor, ele é mais fininho, então cuidado para não furar, tá bom? Ó, gente, como que ficou? O que eu vou fazer? Eu vou transferir, então, esse molde, né, essa matriz, eu vou imprimir no papel. Nós podemos usar a tinta guache. E quando usamos a tinta guache, a gente não vai diluir na água, tá? Porque a tinta guache, ela já é um pouco rala, né? Se ficar muito ralinha a tinta, o que acontece no isopor? Começa a formar aquelas bolinhas. Ele não fica uma coisa homogênea. Então, ele vai começar a formar bolinhas e em um lado vai ter tinta, outro lado não vai ter e na impressão não vai ficar muito legal, tá? E o legal para esse trabalho é trabalhar com cores escuras. O preto, o vermelho, pode ser um roxo bem escuro, um verde escuro, cores escuras para destacar. E aí, gente, na oficina que você for ministrar com as crianças vão amar você levar um material para elas, que é esse rolinho aqui, olha. Elas amam fazer isso aqui, com o rolinho. Então, numa oficina de xilogravura, não deixa faltar o rolinho, tá? A criançada ama e vai te agradecer. E é bom levar um para cada um, porque eles vão brigar pelo rolinho. Tá. Fiz aqui, eu vou imprimir, tá? Na hora da impressão, é legal você fazer aqui, colocar a mão em cima e ir apertando devagarzinho. Tem criança que gosta de dar soco, tá? Não é muito ideal porque senão a tinta pode entrar nos buraquinhos e aí na hora que dá o soco, ela sai e não fica a parte branca.
Então ficou assim a impressão, gente. Aí se passar mais tinta aqui, olha, é porque essa tinta secou mais rápido, é uma acrílica. A guache é mais legal para trabalhar. Então aqui dá para pôr mais tinta em outra impressão, lógico. Essa aqui já imprimiu uma vez, não dá para fazer de novo, tá em cima da mesma. Pega uma outra e faz. Ó, essa já ficou mais legal. E as crianças amam fazer isso. Essa oficina é adequada para fazer com grupos grandes. Se você tem uma turma grande de criança e o cliente, de repente, ele não quer uma oficina que custe muito, né? Que seja um custo-benefício legal. A oficina de xilogravura é super indicada, gente. Mesmo que vocês comprem a placa de isopor, que não usem as bandejinhas recicláveis, compensa fazer essa oficina, porque é pouco material, né, e muita diversão para a criança, porque aí você pode dividir a oficina em partes. Por exemplo, primeiro a criança vai fazer o desenho no papel. Você dá um papel para ela e ela vai fazer o desenho, ela tem que ser um desenho grande. Aí, num segundo momento, você vai disponibilizar a placa de isopor, que a criança vai passar aquele desenho para a placa de isopor. E aí, num terceiro momento, sim, aí você dá uma folha para ela, a tinta, o pincel, o rolinho, e ela vai fazer a impressão, tá? E aí ela pode fazer mais de uma impressão. E, de repente, ela pode fazer mais de uma matriz. Ela pode fazer 2, 3 desenhos. Então, isso vai ocupar um tempo legal de oficina. Então, dependendo aí do tempo que você tiver com as crianças, você pode estender ou reduzir essa oficina, né? E eles vão amar fazer essa oficina com vocês. Agora vamos fazer aqui, olha, esse desenho que eu fiz, tá? Eu peguei da internet mesmo, copiei. Vocês podem pegar o desenho também e fazer, pode imprimir e depois só usar os traços. E passei aqui para essa placa, olha. Do mesmo jeito que eu fiz a outra, eu fiz aqui. Essa já é a Depron, tá? É a placa que eu indico comprar para fazer o trabalho. Então, vamos fazer a impressão. E eu vou imprimir. Olha como é que ficou, gente. Fica bem legal. É super divertido fazer essa oficina. Muito legal, gente. Eu amo aplicar essa oficina. E vejo poucas pessoas, aliás, eu nunca vi ninguém aplicando oficina assim, nem em festas, nem em eventos. Nós fizemos um evento para o Shopping Center Norte. E foi muito legal, porque o pessoal fez na festa junina, né? Eles fizeram uma coisa toda tematizada, então tinha um anexo ao shopping, todo coberto, e eles fizeram ali barraquinhas e tudo, e tinha atividades, tinha música, um forró, pé de serra, de verdade. Então foi muito legal, e a gente fez essa oficina lá nesse evento do Center Norte, acho que foram 5 dias de evento, fizemos e foi um sucesso. E lá eu vou te contar como que a gente fez para aplicar a oficina, porque a criança não podia ficar muito tempo. Como era muita gente, a gente tinha que fazer uma rotatividade grande. Mas eu gosto que a criança faça alguma coisa, porque se a criança chega lá, o monitor faz por ela, então para mim não existe oficina assim. A criança tem que pegar ali na massa, tem que fazer alguma coisa. Então, o que eu fiz? Eu já deixei as matrizes prontas. Essas matrizes eu fiz vários desenhos, já deixei pronto.
Então a criança chegava na mesa, ela mesma pegava a tinta, ela pegava o rolinho e ela passava, aplicava a tinta e imprimia. 2, 3, o que ela quisesse, ela imprimia e levava para ela. Então foi muito legal, super válido, super divertido, uma oficina fantástica. Para você incluir no seu portfólio, vai ser perfeita.